Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13. Diz assim o texto: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Oremos mais uma vez. Pai eterno, abrimos a Tua palavra, lemos a Tua verdade, agora queremos entender, por meio da exposição, o que o Senhor tem para falar conosco, e como podemos não só entender, mas viver as verdades que serão aqui expostas pelo Teu servo. Pedimos que o Senhor use o Teu servo com poder e graça, que ele só seja a boca do Senhor para ministrar a Tua verdade, para a edificação da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridas crianças, vamos conversar um pouquinho? Tem uma canção que vocês conhecem. Eu não vou cantar, porque o pessoal não gosta muito que eu cante. Então não vou cantar. Mas vocês podem cantar enquanto eu recito a música. Tem uma música que diz assim: posso ser um missionáriozinho, sem falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, posso trabalhar em minhas férias, posso trabalhar em minha rua, posso trabalhar em minha igreja. Manda-nos, pois, Senhor. Missionáriozinho, o que é isso? Missionário, minhas queridas crianças, é aquele que leva a palavra de Jesus. Sabe as histórias que vocês aprendem da Bíblia com os seus pais, aprendem na igreja a respeito de Jesus Cristo? Essas histórias não é apenas para vocês terem mais uma história no coração de vocês, mas é para vocês ensinarem dessa história para os amigos de vocês. Já pensou? Você, diante do seu amigo que está fazendo uma coisa muito errada, você chegar para ele e dizer para ele: olha, isso que você está fazendo entristece o coração de Deus, e eu quero te falar o que pode mudar o seu coração e mudar a forma como você fala com as pessoas. E isso eu vou te contar na história de Jesus. Você é um missionário, você é uma missionária, e vocês são convocados por Deus para falar desse Evangelho. Então, qual é o pedido do pastor? Acho que você já tem uma ideia, né? Vocês vão desenhar esse momento em que vocês vão escolher, pensar na cabecinha de vocês, uma pessoa, 2 ou 3, que você sabe que você precisa falar para ela ou para ele de Jesus Cristo.
Então você vai desenhar esse momento e depois pedir para os seus pais te ajudarem. O como falar, ou que história da Bíblia que eles já te ensinaram, vocês podem falar, ensinar a eles. Combinado? Então, faça um desenho bem bonito para nós. Queridos, o texto nos fala sobre um chamado para a missão. Quem é que foi chamado? Quem foi chamado para a missão? E nós vamos olhar para a história do apóstolo Paulo, diante daquilo que ele está expondo aqui à igreja de Éfeso, que diante do chamado nós temos que considerar 4 coisas. Deixa eu já contar para vocês essas 4 coisas. Primeiro, considerar o sofrimento por amor ao chamado. Você vai ver isso nos versos 1 e 2. Segundo, considerar o propósito do chamado. Existe um propósito no chamado. Isso você vai ver dos versos de 3 a 6. Depois, considerar o instrumento do chamado. Qual é o instrumento do chamado? Será que eu sei qual é o instrumento do chamado? Vocês vão ver isso nos versos de 7 a 11. E também considerar o empenho no chamado, a perseverança diante do chamado. Essas 4 coisas nós veremos então nesse texto. Quero começar com a primeira delas. Chamados para uma missão. Consideremos o sofrimento por amor ao chamado. Lê comigo os versos 1 e 2. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo fala aqui que ele está preso, mas ele diz o motivo da prisão dele. Ele está preso, ou ele é prisioneiro de Cristo, por amor de alguém, por amor de um grupo de pessoas. Ele fala que grupo é esse? Os gentios. Se você lembrar da leitura feita na liturgia, os versos do capítulo 2, de 11 a 22, Paulo está destacando que esses gentios eram distantes da aliança, eram um povo estranho diante de Deus, eram um povo que não era bem visto entre os judeus. No entanto, ele diz que algo aconteceu que aproximou esses gentios de Cristo, que foi a obra de Cristo na cruz, que ele conta para nós no capítulo 1. Então, Cristo morreu também para os gentios, não somente para os judeus. E agora esses gentios são aproximados, reconciliados, para que tanto judeus e gentios possam viverem unidos como um só corpo, diante de uma realidade de igreja que Deus estabeleceu. E diz mais, que agora os gentios também têm a habitação do Deus no Espírito, de Deus no Espírito. Não é algo de privilégio único para judeus, mas agora também é para os gentios. E é disso que Paulo está falando. Mas quando Paulo se encontrou nessa situação de estar preso por amor dos gentios, quando ele começou a pregar o evangelho a eles. Se você olhar Atos capítulo 21, vamos lá comigo, Atos capítulo 21, você vai perceber que Paulo, ele vai dizer diante do povo que o evangelho também é para os gentios. Atos capítulo 21, os versículos 27 e 28. Paulo está pregando agora também aos gentios, e olha o que acontece. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, vocês que estão ouvindo e vendo o que passamos, socorro!
Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, vocês precisam ter a noção que ainda mais ele introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Os judeus nacionalistas, eles não queriam nenhuma relação com os gentios. Agora vem um homem pregar e dizer que gentios também podem entrar dentro do templo, que pode viver diante da lei. Esse homem não sabe o que ele está falando. Isso é uma blasfêmia. Ele tem que ser expulso diante de nós. Na verdade, ele precisa morrer, porque ele não está apenas profanando a lei, mas também o templo. Era essa a visão dos judeus. E diante disso, eles levaram Paulo a ser expulso da onde ele estava. E levou Paulo às cortes romanas, para que ele pudesse ser julgado pelo mal que ele estava fazendo contra a lei de Deus, contra aquilo que os judeus entendiam ser algo profano. E ainda Paulo vai chegar no capítulo 22 de Atos e dizer que não é bem assim. Ele então é retirado do meio do povo pelos guardas, e diante dos guardas Paulo pede: deixa eu falar ao povo, eu preciso falar ao povo. E Paulo começa a falar em hebraico, e o povo se assusta e para ouvir, mas ele está falando a nossa língua. E Paulo diz: eu também sou um judeu como vocês, eu também sou um judeu como vocês. O povo para em silêncio e escuta o que Paulo tem a dizer. E Paulo discorre a respeito dessa obra realizada no coração dele, através do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, no final, ele vai dizer: eu fui chamado sendo judeu, transformado no caminho de Damasco, também para os gentios. Escutaram até aí. Quando ouviram os gentios, não. Aí vem o verso 22 do capítulo 22 de Atos: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Queridos, Paulo, ele estava cumprindo um chamado, mas judeus não queriam que ele fizesse essa obra. Os judeus escolhidos por Deus para serem o seu povo queriam exclusividade, mas Cristo veio para romper a barreira existente entre judeus e gentios e trazer os gentios também para fazer parte do Evangelho. Você é judeu ou é gentio? Você é gentio. Você está aqui porque o Evangelho te alcançou. Veja, e isso só foi possível porque Cristo rompeu a barreira de separação que existia entre judeus e gentios. E nós podemos desfrutar desse privilégio. E diante disso, então, é que Paulo se encontra preso. Por quê? Porque Paulo, ele chegou diante dos soldados romanos e também disse a eles: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso ser julgado pela corte romana. Sabe por quê? Porque também eu sou cidadão romano. Vocês não podem me açoitar, porque eu sou também um cidadão romano. E isso mexeu com o comandante da guarda romana. Nós não podemos, de fato, fazer mal contra esse homem sem um julgamento. E Paulo recorre a isso, está ali em Atos capítulo 22, ele recorre a esse julgamento, então ele fica preso. Ele passa a aguardar um julgamento. Esse julgamento vai demora aí em torno de 2 anos. O que Paulo faz enquanto isso? Ele fica preso. E o que ele faz na prisão? Prega o Evangelho. O que ele faz na prisão? Ele escreve cartas. Sabe essa carta que nós estamos lendo? Foi escrita nesse momento.
Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, uma igreja que ele já conhecia. E por que ele escreve essa carta à igreja? Ele escreve essa carta para consolar, porque o povo ficou preocupado. E agora, prenderam Paulo e o evangelho, como que vai ser o evangelho? Prenderam Paulo, mas não o evangelho. E Paulo escreve então para não só consolar, para estimular a caminhada deles dentro daquilo que foi a transformação que receberam em Cristo Jesus. Vê que o capítulo 1, Paulo começa, como nós lemos na liturgia, começa dando graças e glórias a Deus, porque na obra da redenção, feita através do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai escolhendo o seu povo e predestinando em Cristo, Cristo realizando essa obra, redimindo o seu povo com o perdão de pecados, derramado o seu sangue na cruz, e o Espírito Santo vindo para habitar e ser o penhor da herança, e o selo, a garantia para a nossa morada eterna, é que nós temos que pensar que todas as coisas não fogem do controle daquele que é Deus, nem mesmo a prisão. E é isso que Paulo está falando para eles. Não é porque estou preso que acabou, de forma alguma. Nós temos que continuar. Então ele chama a atenção a isso. Vocês foram chamados para sofrer por amor a Cristo. Vocês foram chamados para sofrer por Cristo. Queridos, Deus chamou Paulo lá em Atos 9, no caminho de Damasco, o transformou e designou a missão. Ele fez isso conosco? Fez. Também fez isso conosco. Quando Deus nos chama para a missão? Quando Deus nos chama para a missão? No ato da conversão. Sabia disso? Estou contando para vocês. No ato da conversão, vocês foram chamados a quê? A não apenas experimentar a presença, mas contar daquilo que você experimenta em Cristo Jesus. Você foi chamado no ato da conversão, assim como Paulo, para pregar, para falar, para anunciar, para ser um missionáriozinho ao falar de Cristo a todos aqueles a quem Deus coloca para nós nos relacionarmos. E, logicamente, nós sofreremos. Somente nesse mundo que nós vivemos, mundo pós-moderno, que tenta de todas as maneiras nos tirar da ideia de religião, da ideia de um Deus, da ideia de um absoluto, nós vamos sofrer perseguição. Mas é nesse momento que eu preciso entender que a perseguição não me afasta de Deus, me aproxima de Deus e me motiva diante de Deus a continuar anunciando a verdade, porque quem quer me tirar a verdade é alguém que vai morrer no inferno se não compreender a graça do céu que só vem por meio do Evangelho. Entenda a responsabilidade que temos. Em todo tempo nós temos que falar, anunciar essas boas novas. Então, em primeiro lugar, nós devemos considerar o sofrimento por amor ao chamado. Mas também, em segundo lugar, considerar o propósito do chamado. Os versos de 3 a 6 nos diz: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual é o propósito do chamado? Para Paulo, pregar entre gentios. E perceba como isso vai se dar. Ele fala do mistério que antes não era conhecido, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas que agora, diz ele,
por revelação foi dado a conhecer, não somente a ele, mas também os apóstolos e profetas no Espírito. Mas que mistério é esse? Que mistério é esse? Versículo 6 diz para nós: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A palavra mistério, muitas vezes para nós, dentro do contexto que nós temos, da língua portuguesa, há um entendimento de algo que é oculto, obscuro, mas não é isso no grego. Na língua original em que foi escrita a carta de Paulo aos Efésios, não, mistério tem a ver com algo que foi iniciado. Ou seja, quando ele fala do mistério aqui, ele está falando que esses gentios foram iniciados agora também na família da fé. Ou seja, eles também são co-participantes da promessa. Mistério não é algo oculto, porque Deus não deixa as suas coisas ocultas, Ele revela todas as coisas no tempo certo. E em Cristo, então, Ele revela esse mistério, em que agora, não apenas judeus, mas também gentios fazem parte da mesma família da fé. Ele diz, além disso, que esse mistério foi revelado. E ele diz no verso 4: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mas veja que ele diz aqui que os povos antigos não puderam conhecer esse mistério. E por que que o povo do Antigo Testamento não pôde conhecer esse mistério? Capítulo 1, versículo 9 diz para nós: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Esse mistério era para ser revelado em Cristo. Mas você acha que o pessoal do Antigo Testamento não sabia que Deus colocaria gentios também como participantes da mesma aliança? Sabia, porque Deus deu vários sinais. Sabe qual? Quando Deus falava sobre nação. Lembra de Abraão? Deus chamou Abraão e disse que, diante da promessa, todas as nações seriam benditas através da sua descendência. Não é mesmo? Israel foi escolhido para fazer o quê? Para ser um povo a ser luz às outras nações. No Salmo 2, versículo 8, como foi exposto no domingo passado, lá vai dizer, o salmista traz a voz de Deus ao falar do seu filho, dizendo: pede-me e eu te darei as nações por herança. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 4: nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecida, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos por suas veredas. Veja, no Antigo Testamento, em diversos momentos, Deus mostrava que haveria outros povos a fazerem também parte dessa mesma aliança, mas coube a Deus, no seu plano eterno, revelar isso em Cristo Jesus. E é disso que Paulo está falando. Mas perceba então, queridos, que o propósito do chamado de Deus é revelar o mistério. Qual é o mistério? O Evangelho, Cristo. E por quê? Porque Cristo, Ele é a mensagem, Ele é o conteúdo do Evangelho. Por isso que esse mistério é agora revelado, porque nós contamos no Evangelho a história do Cristo que morreu, ressuscitou, está junto com o Pai nos céus, intercedendo por nós. Entende? Porque só agora foi revelado o mistério. Mas no Antigo Testamento, em diversos momentos, havia sinais do Messias, como aquele que chegaria na plenitude dos tempos, para mudar tudo, inclusive a tua vida. Por isso você está aqui. Louvado seja Deus por isso, não é mesmo?
Então, o propósito do chamado, queridos, é algo que tem que levar eu e você a pensarmos que muitas vezes nós somos aqueles que escolhemos quem devemos pregar. Mas veja que o texto nos chama a entender que nós temos que pregar não a quem queremos, mas a quem Deus quer. A quem Deus quer que preguemos o Evangelho? A todos os povos, línguas e raças. Não é isso que a gente canta? Muitos virão te adorar. Então nós temos que pregar a todos os povos. Não é aquela ideia de que, pastor, eu sei que eu tenho que pregar a todo mundo, mas tem uma pessoa que eu não falo. Não falo porque não tem solução. E aquela ali já era. Aquela ali não tem jeito mais. Será que não? Se teve jeito para você, será que não teve jeito para o outro? Tem. Por isso que eu tenho que pregar em todo o tempo esse Evangelho da graça. Porque quem transforma não é você, é Deus. Não é sua vontade, é a vontade de Deus. Eu preciso apenas ser aquele porta-voz desse Evangelho. Que coisa bonita, não é mesmo? Então, eu preciso entender que eu não posso escolher, eu tenho que pregar. E aqui faz eu pensar em outra coisa também. Por que nós temos homens e mulheres se levantando para ir a outros povos? Porque esses povos precisam deles, para também ouvir o Evangelho através deles. Olha que legal, missionários se levantando. A nossa alegria é ver aqui da igreja, homens e mulheres se levantarem e dizer: pastor, eu vou para os campos, eu vou falar desse Cristo que morreu por mim, e vou, porque Ele me chama para isso. A igreja da Lapa abençoa alguns irmãos que estão no trabalho, como lá na Espanha nós temos o reverendo Lúcio, no Chile o reverendo Amós, em Moçambique o reverendo Henrique, a missão Caiuá, aqui perto de nós, e tantos outros que a igreja abençoa para pregar essa verdade, para anunciar esses poderosos feitos. Já pensou você destinar talvez um período das suas férias a isso? Só quem prega sabe quanto é bom falar de Jesus, quanto é privilégio contar as verdades deles. Então, queridos, nós temos que considerar o sofrimento por amor ao chamado, considerar o propósito do chamado, mas tem mais uma terceira coisa: considerar o instrumento do chamado. Quem é o instrumento do chamado? Paulo vai falar disso nos versos de 7 a 11, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala do grande privilégio de sermos dispenseiros desse mistério. Ele chama a si mesmo de o menor de todos os santos. Ele considerava o menor por conta do seu próprio passado. Se você for em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, lá ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que ele faz aqui é demonstrar humildade, mas ele não deixa também de apresentar a autoridade apostólica dado a ele, e a grandeza do poder do evangelho que o transformou e tornou o portador disso. Ele diz: segundo a força operante do seu poder. E aqui então nós podemos enxergar rapidamente 3 etapas do ministério dele e aprender com isso. Primeiro, veja aí no versículo 8, ele foi comissionado para anunciar aos gentios. E o que ele foi comissionado a ensinar aos gentios? As insondáveis riquezas de Cristo. Segundo, verso 9,
manifestar ou trazer a todos a dispensação. A ideia aqui é de iluminar os olhos dos homens diante do que estava oculto, mas que agora foi revelado. Ele fala de anúncio e ele fala de iluminar, de dar sentido, de trazer conhecida a revelação de Deus. E terceiro, verso 10, tornar conhecida a sabedoria de Deus também aos poderes celestiais. Poderes celestiais? Como assim? Eu tenho que pregar anjos? O que Paulo está falando aqui? O que parece, queridos, é que o Evangelho, ele não traz lições apenas para os homens, mas também para os anjos, quando ele é anunciado. Veja aqui que um comentarista chamado Hendricks vai afirmar: quando os anjos nos céus contemplam as obras e a sabedoria de Deus manifestadas na igreja, seu conhecimento de Deus, a quem adoram, se ampliam, então se regozijam e o glorificam. Olha o que Calvino também vai dizer: a igreja constituída de judeus e gentios é um espelho no qual os anjos contemplam a admirável sabedoria de Deus manifestada de uma maneira até então desconhecida dos anjos. Eles veem uma obra que é nova aos seus olhos e a razão pela qual estava escondida em Deus. O que a igreja faz aqui? Ensina aos anjos? É isso que Paulo está dizendo. E veja o fluxo que ele trabalha. Ele aponta para os gentios como alvo, mas ele também fala de todos os homens e fala dos anjos para revelar esse mistério, ou seja, esse evangelho. Além disso, ele enfatiza aqui que Deus criou todas as coisas para que pela igreja. É interessante pensar quando ele usa a ideia de trazer Deus, criador de todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que esse Deus, criador de todas as coisas, ele planejou fora do tempo, para que no tempo algo novo se criasse e que revelasse seu propósito. O que se criou no tempo como algo novo? A igreja. A igreja. E por que a igreja? E para que a igreja? Ele mostra: pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Portanto, qual é o instrumento do chamado? Qual é o instrumento? O evangelho dado à igreja, para que pela igreja ele seja anunciado. Igreja tem que anunciar evangelho. A igreja de Cristo, ela faz parte do plano eterno dele, verso 10, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Queridos, essa igreja multirracial, multicultural, judeus e gentios, pessoas de diversas culturas e etnias, vivendo dentro de um organismo vivo, em que Cristo é o cabeça, para ser instrumento de propagação do mistério, chamado aqui também de evangelho. Lá no capítulo 2, no final, Paulo fala que somos edificados santuários, dedicados ao Senhor, ou seja, igreja com a habitação do Espírito. Então perceba que o que nos aproxima, mesmo com as nossas diferenças, é sermos santuários de Deus no Espírito, ou seja, o que nos aproxima, mesmo sendo tão diferentes, não é a beleza que temos em nós mesmos, mas é o evangelho que pulsa a beleza dentro de nós. É isso que nos aproxima. Eu posso ser diferente de vocês, mas existe algo que nos une: evangelho. Dentro da doutrina, dentro da sistematização da nossa teologia sistemática, nós temos uma linha que estuda a eclesiologia. E dentro da eclesiologia nós falamos da igreja invisível, essa igreja que a gente não enxerga, mas que é composta de todos os eleitos de Deus na face da terra. E aí, diante das marcas, uma das marcas da igreja é a igreja universal, né? A igreja universal no sentido de amplitude.
a igreja do mundo todo, composta por eleitos de Deus, fazem parte de um mesmo corpo, do mesmo organismo vivo, para cumprir o mesmo propósito, sendo instrumento de Deus na propagação. Então eu posso ir lá para o Japão, encontrar uma igreja lá, e junto com aqueles irmãos, no tempo que eu vou passar lá de férias, pregar o Evangelho, e nós nos alegrarmos, comermos juntos, nos divertirmos juntos, porque o que nos une não é a cultura, mas é o Evangelho, e esse é contracultural, esse sobrepõe tudo, é o Evangelho. Por isso eu posso amar vocês, vocês podem amar um cara como eu, por isso que vocês podem amar a minha família, por isso que vocês podem ser a minha família, por isso nós podemos ser igreja, mas sendo igreja como instrumento. Então você é instrumento de Deus para essa finalidade. E olha que lindo, ontem 13 pessoas, entre jovens e adolescentes, se juntaram aqui no período da tarde, para poder receber orientações e irem à praça, aqui próximo do início da 12, e ali pregar o Evangelho, liderados pelo seminarista Red, e também com o apoio da federação, com a nossa irmã presidente Dini. Foi lindo de ver a turma pregando, e pode chegar para esses e perguntar, e aí? E teve gente que pela primeira vez fez isso, e aí como foi? Saíram de lá radiantes. E algo me chamou a atenção na palavra do Red. Ele chegou no final e disse, às vezes a gente fica chateado porque queríamos que toda a mocidade estivesse aqui, ou toda a UPA, mas não foi possível. Mas não devemos ficar chateados, porque quem está aqui veio para ser fiel a um chamado, cumprir a fidelidade. Tivemos outras programações, como o pessoal que estava ensaiando para a cantada da noite, por isso que não puderam ir, mas essa é a realidade. Se somos fiéis a Deus, pregamos o Evangelho, cumprindo o chamado, sendo instrumento, igreja, a propagar essa verdade. Você é fiel a Deus? Olha a resposta, que não foi eu que estou colocando sobre você, mas que é a palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, para não cansar tanto vocês, quarto lugar, consideremos o empenho no chamado. Rapidamente, os versos 12 e 13 nos diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Em Cristo Jesus, diz o texto, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Confiança e fé, queridos, estão significando o que em Cristo agora temos. O que temos? Ousadia e acesso. Confiança e fé não pode ser visto então separadamente. Calvino vai resumir essa ideia dizendo o seguinte: obtemos aquela confiança a qual é acompanhada de santidade e paz da mente, e finalmente vem a ousadia, que nos capacita a banir o medo e chegar com firmeza e prontidão diante de Deus. Como agora somos de Cristo Jesus, comprados pelo sangue e habitados por seu Espírito para ser sua igreja, nós recebemos esse livre acesso do Pai. Como a Doris falou aqui na introdução de uma música, como Hebreus nos diz, o véu se rasgou, o acesso é total agora diante de Deus. Nós não precisamos de nenhum outro intermediador, porque nós temos agora esse livre acesso, e Cristo está intermediando a nossa voz diante de Deus. Então, isso tem que nos levar a entender que temos a necessidade de entrar na presença de Deus. E quando entramos na presença de Deus, há descanso, há esperança, o medo se vai. Porque vivemos diante de um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Por isso Paulo, ele pôde concluir aqui dizendo: entrem com ousadia nesse acesso que vocês têm, mas tem que ser com confiança, mediante a fé que vocês receberam. E ele diz:
Então, diante disso, portanto, agora eu peço uma coisa a mais para vocês. Ele diz no verso 13: vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, não se preocupem com o que está acontecendo comigo agora, eu na prisão. Não precisa se preocupar com isso. Se preocupem com o chamado que vocês têm e pregue o Evangelho juntamente comigo, porque o sofrer faz parte dessa obra graciosa. Queridos, nós precisamos nos achegar a Cristo mediante a fé, depositar a nossa confiança, medo, desânimo, porque Ele é autor da história. Tudo está debaixo da sua vontade soberana. Somos predestinados para vivermos como peregrinos nesse mundo, cumprindo a missão de proclamar, diz o Evangelho, a fim de restaurar a paz. Os soldados, quando são chamados, eles são chamados para trazer paz, não é mesmo? Nós somos soldados de Cristo, a fim de levar a paz de Cristo para este mundo em guerra, para ser a luz na escuridão. Você foi chamado para isso. Então, passar por perseguição e sofrimento não é tristeza, mas é glória. Ele diz isso: pois nisso está a vossa glória. Mateus 5 vai nos levar à compreensão que feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, por amor o Evangelho, por amor de Cristo. Queridos, nós temos que olhar para essa realidade e entender o que nós estamos fazendo aqui e cumprir com esse chamado. Olhando também para Cristo, Cristo que foi o exemplo maior, que se humilhou, assumiu a forma de servo, para que pudesse ensinar e na morte de cruz salvar eu e você. Como 1 Pedro vai dizer, quando Cristo ele foi ultrajado, ele não revidou com o traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por quê? Porque ele estava cumprindo o seu chamado. As pessoas não querem ouvir o Evangelho, mas nós temos que pregar com ousadia, porque nós estamos na presença de Deus, e isso faz parte da sua glória. Um texto que vai resumir isso, eu leio e encerro. Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia, os versículos 19 a 25, vai resumir tudo o que nós falamos aqui. Eu peço que você, depois em casa, medite nesse texto, pense nesse texto também, de Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Eu vou ler na NAA, a Nova Almeida Atualizada, tá? Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Sejamos então portadores desse Evangelho. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!